estamos indo para o 6º episódio, ou para a 6ª ministração da nossa jornada. E como tem sido prazeroso aprender mais de Deus, falar mais de Deus, compreender mais da palavra dele. E hoje, como é a 6ª ministração, já tem, se a gente pegar o período da festa, tem 2 meses que a gente está trabalhando esse tema, hoje é dia de prova. Silêncio ensurdecedor. Inclusive, se você olhar, o primeiro texto está sem referência. Por quê? Porque é para vocês colocarem aí, porque é a primeira pergunta. Brincadeira, irmãos, é porque eu esqueci, tá bom? Essa primeira referência é Atos 17, 26. Meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, já que a gente está falando das ministrações, quantos aqui já se inscreveram no canal do YouTube da igreja? Glória a Deus, meus irmãos. Como é maravilhoso poder ouvir algumas ministrações que já foram passadas nessa casa, que vieram de Deus. Esses dias eu quase não mexo no Instagram, mas aí eu estava mexendo e apareceu bem assim, aplicativo que faz, a inteligência artificial que prepara a mensagem. Você coloca o que você quer e ele vai te trazer da palavra de Deus. Eu falei, gente, eu não acredito que estamos vivendo esse tempo. Porque quando nós vamos preparar uma ministração, há um período de oração, de busca, porque o que nós queremos trazer para a igreja, primeiro Deus fala conosco, primeiro nós somos confrontados pela palavra, nós somos ensinados, nós nos apaixonamos por essa palavra, porque ela vem do coração de Deus, porque nós buscamos, porque nós oramos, e depois ela é passada adiante para a igreja, e depois a gente repassa para irmão, repassa para parente. É engraçado que alguns irmãos no grupo têm falado, poxa, eu comecei a ouvir a palavra no canal e minha mãe pediu para ouvir também, e fulano eu enviei e gostou, e é isso, é a palavra de Deus sendo enviada, isso é fazer parte da missão. Às vezes, hoje a gente não entrega mais panfleto, mas eu posso mandar o link de uma mensagem, eu posso mandar o convite de um culto, eu tenho N formas de usar a tecnologia para o bem, para louvar e levar o nome do Senhor adiante. Então, se você não se inscreveu ainda, é só procurar lá no YouTube Batista Pertencer, repasse as mensagens adiante, revisite, porque às vezes a gente ouve uma ministração e a gente anota algumas coisas, depois a gente acaba esquecendo o que é natural. Então é importante voltar ali e ver tudo que nós temos ministrado, todas as mensagens que o pastor tem ministrado aqui, porque eu tenho certeza que assim como elas nos edificaram no passado, continuam nos edificando quando nós escutarmos novamente, terão outras coisas que talvez a gente não lembrava mais. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e ouça as mensagens que está lá. Meus irmãos, como eu falei, nós estamos indo para a 6ª ministração. Nós já falamos sobre atributos comunicáveis, sobre atributos incomunicáveis de Deus, a gente já falou sobre a sua onipotência, onipresença, onisciência, já falamos sobre soberania de Deus, fidelidade. Na semana passada nós falamos sobre a santidade de Deus. Agora, a pergunta é, o que temos feito com todas essas informações? Será que essas informações têm se tornado conhecimento? Porque existe uma diferença. A nossa geração, o nosso tempo, nós estamos na era da informação, onde tudo muda muito rápido, onde nós temos acesso à informação muito rápido, mas isso só é útil se ela se torna uma informação, ela passa a ser um conhecimento. Se eu não aplico, se eu não busco, se eu não visito isso, daqui a um tempo eu nem lembro sequer o que nós tratamos aqui. E a ideia não é essa, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui tem um propósito. Nós queremos continuar vendo. Eu não vou dizer nós queremos ver, porque nós já estamos vendo o crescimento da igreja, o crescimento de homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, adolescentes. É prazeroso ver uma igreja saudável, porque ela cresce como um todo. Não é desproporcional, não é, o ministério de irmãs ou as irmãs da igreja estão muito à frente e os homens, não. E eu abro um parênteses para falar do evento de homens, uma afronta que eu recebi em casa, pastor. A gente vem para o evento e coloca uma mesa ali atrás e coloca os salgados e tal, aí começou a rolar uma piadinha do nosso lanche no grupo das mulheres. Aí a Ingrid me mandou, o que é isso aqui? Eu falei, o nosso banquete. Desorganizado, a tampa aberta no meio das outras coisas. Eu falei, minha filha, se está aberta, a gente só tira assim, ó, pega e continua comendo e está tudo bem.
Mas graças a Deus, irmãos, porque são eventos não só aos sábados, mas terça-feira, e tem sido maravilhoso ver homens que querem se posicionar. Homens que têm decidido ser um farol em uma geração que está apagada, e isso é extraordinário. Mas vamos avançar, meus irmãos, que o tempo não nos espera. Hoje nós vamos tratar, a gente já falou muito sobre Deus. Agora, o que esse Deus da Escritura, esse Deus da Palavra espera de nós? A gente não pode olhar para Deus somente de um prisma que eu quero ou que eu tenho mais afinidade. Nós temos ouvido muito falar sobre o Deus do amor, ou algumas pessoas conhecem somente o Deus da justiça. Irmãos, Deus tem vários atributos, e eu preciso conhecer todos eles à medida do possível, e à medida que Ele for se revelar a mim. Mas a questão é, o que esse Deus que é soberano, o que esse Deus que é santo, o que esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, o que Ele espera de nós? Você já parou para pensar nisso? O que Deus espera da minha vida? Para que eu fui criado? Qual é o meu propósito? E aí está o texto inicial de Atos 17, 26. Olha o que esse texto vai dizer. De um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para que o homem foi criado? Para buscarem Deus. Se porventura, tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Nós fomos criados, irmãos, para buscar a Deus, para conhecer esse Deus. Quando o texto vai dizer sobre busca, não é, eu encontrei. Pronto, acabou. Não, a busca e o encontro com Deus, a gente vai ver mais para frente que é o início de uma jornada. É uma jornada que nós vivemos diariamente, é algo que é para ser incrível, é algo que é para ser vivido todos os dias. Não é algo que eu encontrei e pronto, já passou, eu já encontrei o objetivo da minha vida. Não, o objetivo é buscar, é conhecer a Deus, é conhecer, como o texto de Oséias vai dizer, é conhecer e prosseguir conhecendo a esse Deus. Então, Deus espera que nós o busquemos. O mundo jaz em trevas, irmãos. A gente não precisa mais apontar que o mundo está errado, que o mundo está em pecado, que o mundo está mal. As profecias estão se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo. O que o mundo precisa é que nós, que dizemos ser cristãos, verdadeiramente conheçamos o Deus a quem nós servimos. É isso que o mundo precisa, de pessoas que conheçam a Deus, porque eu tenho certeza que o mundo, quando olha para nós, ele vê algo diferente, e esse conhecimento de Deus que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Recentemente eu estava conversando, não sei se eu contei isso aqui, mas eu conversando com o meu chefe, e aí ele pegou e falou bem assim, cara, você não xinga, né? Eu falei, não. Ele, diferente e tal, você é cristão? Eu falei, sou. Ele, tá bom, então me desculpa, eu vou evitar xingar do seu lado. Eu falei, glória a Deus. E aí, esses dias, ele me chamou para uma reunião, e aí era um one-on-one para a gente tratar algumas coisas da empresa, e foi bem no dia que eu fui ministrar o casamento do filho do Jailson. E aí, ele me chamou para conversar, eu falei, chefe, lembra que está quase no meu horário, e eu preciso sair mais cedo, porque eu vou ministrar um casamento. Ele, você vai ministrar um casamento? Eu falei, foi. Aí ele começou a perguntar, eu falei, opa, essa é a deixa. A reunião, que era para ser de uma coisa, foi 1 hora, ele me perguntando algumas coisas da Bíblia, a gente conversando, porque ele se diz ser cristão. Mas ele conhece um Deus totalmente diferente do Deus da Bíblia. E isso eu não estou falando, meu chefe ele é homossexual, meu chefe ele é casado com um homem, e ele diz ser cristão. Só que eu não preciso apontar que isso é um comportamento errado. Deus vai me dar estratégias e eu terei oportunidades de levar o evangelho sem afrontá-lo. E foi 1 hora a gente conversando, falando sobre Bíblia, e ele perguntando, e ele, poxa, mas isso aqui eu achava que era diferente, poxa, isso daqui eu não entendia dessa forma. E aí acabou que a reunião se tornou um momento de evangelismo. Ele falou, cara, você está no seu horário, né? Vai lá, depois a gente remarca essa reunião e a gente conversa. Eu falei, glória a Deus. São oportunidades que nós precisamos aprender a desfrutar, porque, irmãos, é maravilhoso, não é um peso falar sobre Deus. Quando você procura conhecer intimamente a Deus, é natural falar sobre Ele. Esses dias eu estava lembrando do pastor contando e da Duda brincando sobre isso também, que a Duda falou assim, não, meu pai já entra na loja cantando um hino, para todo mundo saber que ele é crente. Eu falei, cara, que legal, olha isso. Um dia Irinha vai...
louvo e espero que ela fale isso um dia também. Mas, irmãos, quando nós servimos a Deus e nós sabemos que Ele é o autor da vida, o autor da nossa salvação, Ele que nos amou, Ele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele que tem a eternidade para nós, é Ele que tem tudo o que nós precisamos. O porquê de eu não apresentar esse Deus para aqueles que estão perdidos? Não faz sentido, essa é a maior incoerência. Eu ser cristão, dizer que amo a Deus, que amo a sua palavra e não apresentá-lo àqueles que estão perdidos. Isso é incoerente. Então nós precisamos conhecer a Deus, buscá-lo, porque é isso que Ele espera de nós. Agora, o que Deus está procurando? Deus procura verdadeira adoração ou verdadeiro adorador? Vamos lá para João 4:23 para ninguém ficar com essa dúvida. João, capítulo de número 4, verso de número 23. A gente já cantou várias vezes essa canção, de Jesus se encontrando com a mulher samaritana, mas aí ela questiona e Jesus responde para ela, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus não está procurando a verdadeira adoração. Deus procura verdadeiro adorador e isso tem uma completa diferença. Irmãos, não adianta a minha adoração ser exclusiva do meu momento de culto na quinta e no domingo. Isso não é uma adoração verdadeira. Não adianta eu ser extravagante aqui publicamente, eu louvar, eu adorar e durante toda a semana os meus lábios estão fechados, a minha Bíblia está fechada, eu não oro. Adoração, como a gente falou na semana passada, eu acho que eu pincelei sobre isso, é ir além do momento de canto. A adoração é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida que vem do nosso coração, um estilo de vida que visa honrar a Deus, um estilo de vida que visa conhecer a Deus. Então, quando a gente olha a adoração verdadeira, ela vai além de uma canção. A adoração verdadeira, ela ultrapassa o louvor. Foi. Gente, dessa vez demorou. Aí. A adoração verdadeira, ela vai além de uma canção bem cantada, ela vai além de uma nota, um arranjo bem executado. A adoração verdadeira, ela vem do coração de um adorador. E é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera é que nós sejamos um verdadeiro adorador. Porque, irmãos, é possível eu achar que estou adorando a Deus sem ser um verdadeiro adorador. Quer ver? Coloca pra gente Marcos 7:6. Esse texto vai falar exatamente isso. Nós precisamos cultivar comunhão e intimidade com Deus. Porque é possível ter a adoração sem o coração de um adorador. Marcos 7:6. Olha o que esse texto vai dizer. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Irmãos, imagina Deus olhar para um povo que está dizendo que está adorando, e Deus olhar e falar, isso não é adoração. Se o meu coração não está voltado para este momento de comunhão dos santos, é o que eu costumo dizer, irmãos, a nossa reunião de quinta ou o nosso culto de domingo é para ser o ápice da nossa semana. Uma semana onde eu busquei a Deus, onde eu tive comunhão, não é que eu sou perfeito, não, mas que eu procurei me aproximar mais de Deus, procurei conhecer mais da Tua Palavra. Imagina, a reunião de pessoas incendiadas. A reunião de pessoas que, além de estar sedentas, elas estão transbordando a presença de Deus, transbordando por fome de Deus. É neste lugar que Deus tem prazer em se manifestar. É este lugar que Deus tem prazer de vir e derramar a sua presença, de operar prodígios e milagres. É isso. É isso, irmãos. Eu lembro que, recentemente, num culto de domingo, um rapaz passou aqui na frente e ele falou, eu fui atraído para entrar neste lugar. Eu precisei parar, eu não consegui seguir em frente, eu precisei entrar aqui para ouvir a palavra de Deus. Aleluia.
Irmãos, não tinha ninguém lá fora, não tinha aquela placa bonitinha ali ainda. A presença de Deus, quando ela está instituída num lugar, ela atrai. Irmãos, o mundo está em trevas. Quando ele enxerga a luz, aquilo vai chamar a atenção dele, é natural. É natural. A luz, ela não avisa que ela chegou. Ela não precisa avisar, ela é notória para todos. Então, a presença de Deus, quando ela está instituída num lugar onde há verdadeira adoração, irmãos, tudo se transforma. E é isso que nós estamos vivendo e procurando continuar vivendo aqui nesta casa. Irmãos, o que nós queremos é uma igreja avivada, incendiada, mas isso só vai continuar acontecendo à medida que nós formos conhecendo e vivendo com o Deus da palavra. É isso que ele espera de nós, um relacionamento. Porque desde o início, o que Deus queria era o coração do homem, Ayla. Porque se Deus quisesse algo automático, ele não teria nos dado o livre-arbítrio. Se Deus quisesse criar seres que os adorassem, ele já havia criado. A Bíblia vai dizer que os serafins ficam 24 horas na presença de Deus. 24 horas não, porque é eternidade, está fora do tempo. Mas eles ficam de forma integral na presença de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor e a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Eles já estão na presença de Deus adorando desde o início da eternidade, estarão lá para sempre. Mas o que Deus quer é o nosso coração. Vamos lá para Gênesis capítulo de número 4. Esse texto é bastante interessante e tem alguns pontos que eu quero trazer. Gênesis capítulo de número 4 vai dizer a história de Caim e Abel. Todo mundo conhece esse texto, todo mundo em algum momento já se deparou com essa história. Gênesis capítulo de número 4, verso de número 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Está aí no seu texto, né? Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou da oferta de Abel? Não. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele contra você, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Você conhece a história, Deus cria Adão. Irmãos, a gente precisa entender que Adão ele não tinha uma dependência emocional. Adão ele era um ser completo. Adão ele tinha a presença de Deus todos os dias. Só que Deus olha e vê a necessidade de Adão ter uma ajudadora. Você conhece a história, sabe que eles pecam, que eles são expulsos do jardim. Ali tem o início da humanidade. Esse texto vai dizer a diferença do coração que Deus busca, do coração de um adorador. Quando nós olhamos a história de Caim e Abel, a Bíblia vai dizer que Caim, ao fim de um certo tempo, a Bíblia não vai dizer que Caim separou a primazia, a Bíblia não vai dizer que Caim pegou a melhor parte, não. Caim olhou, viu o que tinha para fazer e ao fim de um certo tempo, isso dá a ideia que Caim não deu aquilo que era primazia para o Senhor. Diferente de Abel, porque Abel trouxe das primícias. Abel pegou, imagina, Abel viu o fruto do seu trabalho, viu o rebanho, viu tudo. É como se a gente olhasse para o nosso salário e falasse: esse é o fruto do meu trabalho, agora eu vou desfrutar. Eu mereço, é meu, eu fiz, eu conquistei, eu alcancei. Só que o coração de Abel era um coração que buscava honrar a Deus. Abel ele olha a primícia do que ele tinha do rebanho e fala: isso ofertarei eu ao Senhor. Isso é a primazia. O que Deus queria não era a oferta, o que Deus queria era o coração do ofertante. Quando entregamos dízimos, quando entregamos oferta,
Irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Nós precisamos para manter a obra, para continuar crescendo, alargando as tendas, ajudando famílias. Mas o que Deus olha não é a quantidade da nossa oferta ou o tamanho do nosso dízimo. O que Ele enxerga é a fidelidade e a forma que o nosso coração oferta a Ele. Se o meu coração não estiver entregando aquilo para Deus com amor, com gratidão, com honra, aquilo se torna um peso. E Deus não aceita aquilo que é pesado para nós. O coração de Abel entendia o que Deus espera. O que Deus esperava era a oferta? Não, era aquilo que estava por trás da oferta, a atitude de um coração grato, de um coração que busca honrar, de um coração que conhece o seu Deus. Agora, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, quando a gente traz isso para tudo, a vida está tão corrida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar, a gente já acorda com o noticiário. Muitas vezes a gente esquece até de agradecer a Deus pelo mais simples que nós temos, a vida. A gente já acorda, meu Deus, estou atrasado, tem que correr, faz café da manhã, leva menino, faz, acontece. E passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e a gente não parou para falar, Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Obrigado por me dar a oportunidade de mais um dia poder acordar. Porque isso não é emocionalismo, irmãos, mas quantos não acordam mais? Dormem e vão descansar no Senhor ou não. Mas a questão é, precisamos ter esse coração que deseja honrar o Senhor, que deseja conhecê-lo, que deseja agradar mais a Ele. Porque aí a gente vai para o próximo tema, que é algo extraordinário. Irmãos, a Bíblia, ela não vai falar explicitamente dessa forma, mas a Bíblia vai trazer sobre a lei da reciprocidade. O que é ser recíproco? Eu coloquei no seu material. Reciprocidade, o que é o conceito? É o que se dá ou se faz em recompensa de coisa equivalente. É algo mútuo. Irmãos, Deus, Ele vai nos tratar de acordo com a forma que nós o tratamos. Olha o que Tiago vai dizer na carta que ele escreve. Tiago, capítulo de número 4, verso 8. Está aí no seu material. Cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vós. Ou Ele chegará perto de vocês. Irmãos, a gente tem noção disso? É Deus falando assim, até onde você quer me conhecer? Até onde você quer ter um relacionamento comigo? Até onde você quer ver o sobrenatural? Até onde você quer ver o meu agir na sua casa? Até onde você quer ver o meu agir na vida dos seus filhos? Até onde você quer ter um relacionamento comigo? E é engraçado, porque parece que assim, quando nós olhamos por esse prisma, irmãos, eu determino, é até estranho, né? Eu determino, meu Deus. Mas eu determino como vai ser o meu relacionamento com Deus. E isso não fere a soberania dele, porque foi ele em sua soberania que escreveu essa palavra. Não é eu colocar Deus contra a parede e falar, o Senhor vai fazer. Não é isso. Mas Deus está me dizendo, se achegue a mim, que eu vou me achegar a você. Olha o que esse texto de 2 Crônicas vai dizer, está aí no seu material também. 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse, Asa, que era o rei da época, e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Isso não é reciprocidade? Não é Deus olhando e falando, Ramon, se você me buscar, eu vou estar contigo. Se você me buscar de verdade, se você me buscar como eu te ensino, eu estarei com você. Agora, se você me deixar, eu vou te deixar. Olha isso. É tão estranho, porque quando a gente volta nos atributos de Deus, parece que a gente vive conhecendo ou que existe só um Deus que é amor. Não importa a forma que eu viva. Não importa a forma que eu gaste todos os meus dias e gaste toda a minha vida, Dodô. Deus é amor.
No final está tudo bem. No final Deus vai perdoar todo mundo, a gente vai ter uma grande festa no céu e é isso. Não, não é isso. A palavra de Deus não nos leva por esse caminho. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos exorta a ter uma vida diferente, porque é isso que Deus espera de nós. Senão Deus falaria assim: eis que estou com toda a terra e nunca os deixarei. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai ver isso. Pelo contrário, Deus está sendo claro usando o profeta. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Irmãos, quando a gente vai para esse texto de 1 Samuel, que também está no seu material, ele fala exatamente a mesma coisa. 1 Samuel 2,30, mas eu quero ler o 29 também. Coloca o 29 para a gente, Samuel, por favor. 1 Samuel 2,29. Olha Deus falando. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? Aí Deus falando para Eli. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor diz, longe de mim tal coisa. Porque honrarei aqueles que me honram, porém, desprezarei os que me desprezam. Parece que a gente dá mais atenção na parte do desprezo. Mas olha o que Deus está falando. Porque honrarei aqueles que me honram. A gente já parou para pensar o que é ser honrado por Deus? O que é ser honrado por Deus? É ver as promessas dele se cumprir em nossa vida, em nossa casa, é ver o cuidado, é ver a prosperidade que vai além da vida financeira, é ver a saúde, é ver a comunhão, é ver o amor, é ter intimidade, é conhecê-lo, é desfrutar de um relacionamento com ele, é saber não só o que ele vai fazer, mas o porquê ele está fazendo. É olhar e ver não somente as mãos, mas olhar e ver aquilo que Deus está olhando e entender aquilo que ele quer que nós façamos. É totalmente diferente. A gente tem que parar de olhar somente para o desprezo, de falar, poxa, olha só, Deus está dizendo que vai desprezar alguém, mas eu, mais uma vez, vou bater nessa tecla. Eu escolho, Lia, se eu quero ser honrado ou desprezado pelo Senhor. São as minhas atitudes, é aquilo que o meu coração vai apresentar diante de Deus. O que o meu coração tem apresentado diante desse Deus que nós temos conhecido? Se o meu coração tem procurado honrar ao Senhor, Ele vai nos honrar. Se o meu coração tem desprezado o Senhor, infelizmente, colheremos o desprezo. E isso é muito sério. Esses dias o nosso devocional, ele falou algo interessante. Está aí na nota. Os cristãos perdem muitas oportunidades de experimentar o agir de Deus porque não devotam tempo o suficiente para o seu relacionamento com Deus. Se eu não me engano, isso foi em agosto. Mas olha isso. Agora se a gente mudasse, eu perco muita oportunidade de experimentar o agir de Deus porque eu não devoto tempo suficiente para o meu relacionamento com Ele. Se eu tenho tempo, e não vou dizer gastar, não é gastar tempo, porque é um investimento, é prazeroso. Eu confesso que no auge da minha sabedoria da adolescência, era um peso buscar a Deus. Porque parecia que era uma folha de ponto que eu tinha que bater todo dia. Não, eu tenho que vir aqui na presença de Deus. Não, eu tenho que ler a minha Bíblia. Não, eu tenho que orar, porque senão Deus não me abençoa. Irmãos, um relacionamento com Deus é algo tão maravilhoso. Sabe, a gente tem vivido tantas coisas boas aqui, não é verdade? Ministrações, o agir de Deus, o poder, as manifestações dos dons do Espírito Santo. E se eu te disser que isso é para ir lá para fora também?
Imagina você colocando a mão na cabeça dos seus filhos e eles sentindo a presença de Deus. Imagina você fazer um culto doméstico e a presença de Deus ir naquele lugar e todo mundo ser quebrantado. Imagina você orar por alguém e aquela pessoa ser curada de uma dor nas costas, dor de cabeça. É isso. O evangelho que nós temos que viver, vai chegar o momento, irmãos, que isso aqui vai ficar pequeno. Porque a gente vai querer transbordar tanto da presença desse Deus, que quando a gente chegar aqui, vai um incentivar o outro, orar pelo outro, preparar o outro para ir lá para fora. É isso que o mundo precisa. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus não vai olhar para nós e dizer assim, aquele ali eu vou deixar de lado, e aquele ali eu vou amar mais. Não. Deus faz acepção da nossa atitude. Enquanto eu preparava esse material, eu fiquei pensando na vida dos discípulos. Foram 3 anos e meio com Jesus. E depois uma vida cheios do Espírito Santo. Não teve férias. Você não vê Pedro falando assim, exceto quando Jesus morre e acontece a ressurreição, Pedro abandona ali e quer voltar para a velha vida, mas em nenhum momento durante os evangelhos você vai vendo assim, e Pedro foi tirar um período de férias, um período sabático para descansar. E Pedro deixou de caminhar com Deus porque estava no momento em que ele precisava cuidar da sua casa. Irmãos, Deus nos fez de uma forma em que nós podemos buscá-lo e cuidar de todas as outras coisas ao nosso redor. Não é porque o senhor está aqui, pastor, mas quantas vezes eu já conversei com a Ingrid e com qualquer outra pessoa? Quantas horas tem o dia do pastor? Porque não são 24. Porque para fazer tudo que esse homem faz é um desafio. Mas é possível. É possível. E eu tenho ouvido algumas coisas e falando, tem que ser feito, então eu vou fazer. Eu preciso fazer, eu preciso cuidar, eu preciso avançar. Deus não espera de nós passividade. Principalmente, homens, Deus não espera de nós passividade. Nós temos vivido uma geração de homens passivos para tudo. Homens alheios a tudo. Deus não tem isso para nós. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou para fazer a diferença em nossos lares. Deus nos chamou para ter uma posição. Mas fechei esse parênteses. Quando a gente entende essa lei da reciprocidade, a gente precisa entender, tá? Como que eu vou buscar a Deus então? Porque, irmãos, a Bíblia é cheia de princípios extraordinários. Às vezes eu leio, ou eu leio um livro, vejo uma mensagem, ou até mesmo, aí é o que é o mais extraordinário, é quando você lê algo e Deus te faz enxergar algo que você não tinha visto. Eu falo, caramba, nunca tinha visto isso aqui. Deus, fala mais, espera aí. Vou pesquisar, vou entender, mas Leonard Ravenhill, se eu não me engano, ele tem uma frase que me marcou, ele fala assim, Deus tem muito mais a ensinar para um cristão, ele, a sua Bíblia, embaixo de uma árvore num período de oração, do que em mais de 10 livros que você possa ler. Você entende que Deus revelou algo para homens, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não tem que ler, nós temos que ler a palavra de Deus principalmente e bons livros, mas o Deus que revelou coisas extraordinárias para homens do passado e do presente, Ele pode revelar a nós. A sabedoria e a presença de Deus, ela é inesgotável. Deus não revelou tudo o que Ele tinha para revelar para o homem. Existe muito mais. Porque às vezes eu paro e falo assim, poxa, um dia eu quero escrever um livro, mas eu vou escrever sobre o quê? Já falaram tanta coisa de Deus? Mas, irmãos, tem tanta coisa que ainda não foi escrito. O que cabe a nós é buscar, bater, pedir, até encontrarmos aquilo que não foi falado a nenhum outro. Mas aí eu volto rapidinho na lei da reciprocidade. Estou disposto a ir até ter essa resposta de Deus? Até ouvir pelo menos Deus falar, não, isso não é para você. É igual quando a gente vai tratar sobre os dons. O que Paulo vai dizer para a igreja? Busque diligentemente ou escolha os melhores dons. Irmãos, se você tem um desejo de ter um dom para servir a Deus, busque. Se não for para você, Deus vai falar, filho, eu não tenho esse dom para você. Mas se ele não responder, busque. Deus, eu quero esse dom. Deus, eu quero o dom de palavra de conhecimento. Deus, eu quero o dom de profecia. Deus, eu quero o dom de cura porque eu quero te servir. Se nós perseverarmos, pelo menos uma resposta de Deus nós teremos.
E eu creio, irmãos, que Ele tem muito a derramar sobre nós. Eu creio. Mas vamos avançar. O princípio da busca diária. Vai lá para Deuteronômio, capítulo de número 8. Antes de entrar nesse tema, eu quero estabelecer um parâmetro do que é o maná. Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3. Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3. Legal, já está aqui. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Agora vai para Mateus 4:4. A gente tem uma referência desse texto de Jesus falando no Novo Testamento. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, ou só do maná que estava sendo simbolizado lá no Antigo Testamento, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A tipologia do maná, quando nós entendemos e estudamos a palavra de Deus, Deus vai usar o maná como uma tipologia para a sua palavra. Jesus está dizendo, você não vai viver só do maná, você não vai viver só do pão que vem do céu, aquele pão natural. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Eu quero instituir esse ponto da busca diária, mas a gente precisa entender esse paralelo. O maná é um simbolismo da palavra de Deus para a nossa vida. Porque eu quero que a gente vá para Êxodo 16, Êxodo 16, versículo 4. Ele já está aí no seu material. Mas olha o que esse texto vai dizer. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Olha isso. Deus institui algo. O povo sai do Egito. Você conhece a história. Se você não conhece, para ter um pequeno overview, o povo acaba de ser liberto do Egito, eles saem com a promessa de seguir para a Terra Prometida. Só que no meio do caminho o povo começa a murmurar, porque eles começam a sentir falta das cebolas e dos pepinos que eles comiam no Egito. E aí eles oram a Deus, e Deus manda o maná do céu, depois Deus manda codornizes, porque eles queriam comer carne. Mas qual é o ponto aqui? A Bíblia é explícita, Deus está dizendo assim, o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Deus estava estabelecendo um princípio. O princípio de buscar diariamente o maná. Agora, se eu trago isso entendendo que o maná é uma tipologia da palavra de Deus, eu preciso entender que o meu relacionamento com a palavra dele precisa ser diário. A gente vive num tempo de comodismo, e eu não estou reclamando disso. A gente tem micro-ondas, a gente tem luz elétrica, a gente tem freezer, graças a Deus a gente tem fralda descartável. A gente tem várias coisas que vêm para trazer um comodismo para nós. A gente vai no mercado 1, 2 vezes no mês e faz compra para o mês inteiro. Só que eu não posso achar que eu posso adquirir uma bagagem ou eu posso ter um tanque de coisas espirituais para viver o resto da minha vida. Eu não posso achar que eu só tenho que orar aos domingos, que eu só tenho que buscar a palavra de Deus na quinta-feira, que eu só vou buscar a Deus antes de ir para o culto. Eu preciso me relacionar com Ele diariamente. Eu preciso me encontrar com a palavra de Deus diariamente. E quantas vezes, irmãos, eu parei e falei, poxa Deus, eu queria ter aquele nível de revelação que o irmão tem, aquele nível de acesso que determinada pessoa tem. E aí eu chegava na pessoa e falava, o que eu tenho que fazer? E aí a pessoa falava assim, não, você tem que orar, não, você tem que ler a Bíblia, não, você tem que jejuar. Aí eu olhava e falava, é só isso? Tem certeza? Porque parece algo muito simples, parece algo muito pequeno, parece algo, não faz sentido ser algo tão simples e Deus vai se revelar a mim. Mas é isso, não tem fórmula mágica, não é, eu vou ler o Salmo 37 30 vezes. Eu vou fazer determinada oração X vezes. Não existe fórmula mágica. Um relacionamento, ele é instituído através de tempo junto.
Quando nós nos relacionamos, seja marido e mulher, seja pai e filho, um relacionamento começa a partir do momento em que temos tempo investido com a outra pessoa. E é isso que Deus espera de nós. Olha o que esse texto de Jeremias vai dizer. Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 13. Coloca pra gente. Olha o que Deus está falando. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas. Olha o que Deus está falando. O meu povo, que conhece, que sabe que eu sou um manancial de rio, que eu sou aquele que tem água viva, preferiu cavar cisternas que não guardam águas. Preferiu buscar lá fora, sabendo que eu sou a fonte verdadeira. Olha a diferença. Irmãos, tem muita diferença entre você provar e você ver a água da fonte do que você ter uma cisterna com água parada. Esse é o princípio que Deus está dizendo. Eu não posso ter um reservatório e achar que está tudo bem. Não, eu vou acumular aqui a presença de Deus. Ayla, não, eu vou ler o máximo que eu puder da Bíblia no primeiro dia útil do mês e no restante eu não vou ler mais nada. Faz isso tentando se alimentar. Vamos fazer assim, quando chegar dia 1º de novembro, a gente vai comer tudo que a gente puder. E vai passar os outros, novembro é 29 ou 30? 30 ou 31? 30. E vou passar os outros 29 dias sem comer nada. Como é que a gente vai chegar no final do mês? Nem chega. E por que nós achamos que com a palavra de Deus não vai ser diferente? Por que achamos que, não, é suficiente eu buscar no domingo? Não, é suficiente eu levar meus filhos para a igreja no domingo? Não, Deus está nos chamando para ter um relacionamento diário com Ele. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas 9:23, está aí no seu material. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e uma vez no mês, tome a sua cruz e siga-me. Não. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se eu quero ter um relacionamento, se eu quero conhecer e viver uma vida com o Deus da palavra, eu preciso buscá-lo diariamente. Segundo ponto, eu preciso me encher da palavra dele. Olha o que Deuteronômio 17:18 vai dizer. Isso é Deus falando para os reis. Por quê? No Antigo Testamento e até alguns séculos atrás, a Bíblia não era acessível para nós. A Bíblia era escrita manualmente, era escrita apenas em alguns idiomas. No Antigo Testamento, somente os escribas escreviam a Torá, que era passada oralmente. De repente, quando inventou-se a escrita, eles começaram a escrever ali. Só que imagina, você, sem papel, sem computador, você vai escrever toda a Bíblia. Ou pelo menos o Pentateuco. Ia dar um trabalhinho. Só que aí, quando isso ocorre, Deus falava assim, Deus está falando isso para os reis. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Quando a gente vai para o Novo Testamento, existe essa ordenança também, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Se eu não ler, se eu não buscar, se eu não me interagir com a palavra de Deus, eu não vou me encher da presença dele e da palavra dele. A gente tem Bíblia em áudio, a gente tem Bíblia em inglês, a gente tem Bíblia NVI, NVT, tem tudo. O que nos falta é ler. O que nos falta é tirar um tempo e ler. E aí eu lembro que esses dias a Ingrid me mostrou um vídeo de um cantor cristão que está surgindo aí recentemente. Ele falou assim, que agora, irmãos, como é que eu faço para começar a ler o meu dia lendo a Bíblia? Eu coloco o despertador dentro da Bíblia, o celular, e deixo a Bíblia embaixo da cama. Porque quando o despertador toca, eu já me ajoelho, porque eu vou ter que pegar o celular embaixo da cama. Quando eu abro, a Bíblia já está aberta. Aí não tem como eu fugir. Não tem como eu falar que eu esqueci. Olha a estratégia que o cara teve. Glória a Deus, está funcionando para ele. Irmãos, mas é isso.
eu já falei, eu não canso de repetir, eu já coloquei despertador no meu celular para ler a Bíblia, para orar. Porque tem dias e tem períodos da nossa vida que são muito corridos. E eu não posso deixar de meditar na palavra de Deus diariamente. Irmãos, nem que seja um capítulo da Bíblia, mas comece. Nem que seja um período, eu vou ler uma parte, eu vou ler uma página. Leia, se alimente, não fique sem se alimentar da palavra de Deus. Olha o que essa frase de Dwight Light Moody vai dizer. Ou este livro, ele está falando da Bíblia, me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Uau, olha a mentalidade do cara. Esse livro, esta palavra, ou ela me afasta do pecado, ou ela me afasta do comodismo, ou ela me afasta da mornidão e da frieza espiritual. Ou eu vou me afastar dele, ou esse livro vai me afastar das coisas do mundo. A questão é, não adianta nós acharmos que um belo dia, uma vontade do céu vai vir e eu terei uma vontade absurda de ler a Bíblia. Deus pode fazer isso? Pode. Mas normalmente Deus espera de nós uma interação. Deus espera algo de nós para vir a lei da reciprocidade. Deus, e eu lembro na primeira ministração que nós tivemos, o pastor falou da quantidade de vezes que os salmos eles mostram a grandeza de Deus, mostram os atributos de Deus. E eu passei a absorver essa oração. Deus, deixa eu ver o Senhor aqui nessa palavra. Fala comigo, mostra para mim quem o Senhor é, o que o Senhor tem aqui, porque Deus, isso não foi escrito à toa. E eu quero entender, seja o contexto histórico, seja o contexto atual, Deus, eu quero interagir com a Tua palavra, porque elas não são letras mortas, elas não são letras escritas que não têm nenhum valor, não. A palavra de Deus tem muito valor para nós. Quando Paulo vai dizer que nós devemos não nos conformar com o mundo, não nos amoldar com o mundo, irmãos, se conformar com o mundo é mais do que uma mera atitude de tolerância. Eu não posso me conformar com o estado do mundo e dizer, é assim mesmo. Não tem mais o que fazer. Não. Olha o que o Salmo 19:7 vai dizer. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, se eu estou abatido, se eu estou fraco, se eu estou me conformando, é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor que vai me revigorar, é a palavra do Senhor que vai me mostrar que eu não fui feito para ser igual a este mundo, é a palavra do Senhor que vai ser luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. É a palavra de Deus. Segundo, além de eu me encher da palavra, o que eu preciso? Tempo de qualidade com o Senhor. Meu Deus, o tempo está indo embora. Vamos para o Salmo de número 27. Davi, ele estabelece alguns princípios ou algumas prioridades nesse texto que nós devemos seguir. Salmo de número 27, verso 4. O homem dito como segundo o coração de Deus. Um dos maiores adoradores que nós conhecemos, aquele que escreveu mais de um terço dos Salmos, ele tem algo para nos ensinar nesse pequeno versículo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos de novo. Uma coisa peço ao Senhor. Davi, ele tinha uma prioridade. Davi era o rei daquela época. Davi, ele podia ter praticamente tudo o que ele quisesse. Quando o profeta Natã vai repreender Davi do pecado que ele comete com Batseba, ele vai dizer bem assim, você não poderia ter todas as mulheres que você quisesse? E se você quisesse algo mais, eu não te daria? Deus está falando assim, Davi, tudo que você quisesse, eu poderia ter te dado. Só que, além de todas as coisas que Davi poderia ter ou poderia desejar, ele tinha um desejo de permanecer na presença de Deus. A gente entra em paradoxo. O tabernáculo da época de Davi era uma tenda que continha a Arca da Aliança. Davi morava num palácio. Davi habitava nos maiores confortos da época. Se estava calor,
Davi tinha sombra e água fresca. Se estava frio, Davi tinha as melhores sedas para se cobrir. Só que Davi, ele tinha uma prioridade. Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu posso ter tudo, mas eu quero uma coisa. Ele vai pedir. O que nós temos pedido a Deus? Davi, ele estabelece, primeiro, qual é a minha prioridade? Através dessa prioridade, eu vou fazer uma petição, eu vou fazer uma oração. Eu tenho uma coisa, prioridade, eu vou pedir ao Senhor. O que eu vou pedir? Além de pedir, eu vou buscar. Davi, ele entende a lei da reciprocidade. Ele está falando assim, não adianta eu pedir e só pedir. Eu quero buscar, porque eu sei que se eu buscá-lo, ele vai se revelar a mim. Porque eu sei das experiências que eu tive com ele vai continuar se revelando a mim. Então Davi, ele continua. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar essa coisa. E o que é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, ele coloca a presença divina acima de todas as coisas e fala assim, Deus, eu não quero encontros ocasionais com a tua presença, eu quero habitar aonde a tua presença está. Olha o coração de um adorador, de olhar e falar, Deus, não faz sentido eu estar aonde a sua presença não está. E nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, e isso é para nos deixar radiantes. É para a gente olhar e falar, Deus, eu tenho o Senhor dentro de mim, eu quero mais. Eu quero olhar e conhecer mais do Senhor, eu quero ouvir mais da tua voz, eu quero me relacionar mais contigo, porque eu sou tua morada, aleluia. Davi, ele tem uma contemplação. Davi, ele não vai apenas contemplar os atributos de Deus, ele é fascinado por quem Deus é. Eu quero morar na sua casa todos os dias da sua vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meditar aqui no hebraico é a palavra bakar. Ela vai ter como significado básico buscar, perguntar, considerar e refletir. É como se Davi olhasse e falasse assim, Deus, eu quero a tua presença, mas eu não quero apenas contemplá-lo. Eu quero parar, olhar do Senhor, ouvir do Senhor, aprender do Senhor, perguntar do Senhor e viver contigo todos os dias da minha vida. Irmão, se isso não é o suficiente para a gente ter uma base desse relacionamento que Deus espera de nós, olha isso, Davi, ele tem uma prioridade, ele faz uma petição, ele tem uma busca sincera, ele busca uma morada, que é a morada de Deus, ele quer ir além de contemplar e ele medita na presença de Deus. Não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristão, tanto quanto nossa vida de oração. Não tem como falar sobre tempo de qualidade sem olhar para o lugar secreto. Foi Jesus que disse, quando orares, entra para o teu aposento, entra para o teu quarto. Só que esse texto, quando a gente para olhar o detalhe, a Bíblia não vai dizer assim, coloca para a gente, Samuel, Mateus 6,6, que eu vou para o lugar secreto para ver Deus. Não é isso. Quem me vê no lugar secreto é Ele. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. É o contrário. É o contrário, irmãos. Eu entro na presença de Deus e Ele primeiro me vê. E vai chegar um momento, irmãos, que de tanto Ele nos ver, Ele vai se revelar a nós. Ele vai vir desfrutar de um relacionamento conosco. Na semana passada, eu acho que eu falei um pouco sobre Moisés. Irmãos, quando a gente olha a trajetória de Moisés, do ponto inicial, de quando ele vê a sarça ardendo no deserto, de quando ele ouve uma repreensão de Deus, ei, tira a sandália do teu pé. Para depois ter um relacionamento onde ele falava face a face com Deus. Tem uma jornada aí. Tem uma história que foi escrita. Mas que Moisés fez a parte dele, entendeu a lei da reciprocidade, buscou a Deus todos os dias, se encheu da palavra de Deus, e Deus se revelou a ele. As maiores experiências que Deus tem para nós acontecerão no lugar secreto. As maiores intimidades do meu casamento
apesar de gostar de elogiar minha esposa, de brincar, a maior parte da minha intimidade eu vivo a sós com ela. Brincadeiras, coisas que eu falo a sós, não falo publicamente. Deus tem muito a revelar para nós no lugar secreto. No momento de oração, você e Ele e mais ninguém. Quando tudo estiver em silêncio, quando tudo estiver um caos, quando tudo parecer que não tem mais jeito, é ali que Deus revelará as coisas mais extraordinárias que você vai viver na presença dEle. Esse é o lugar secreto. Para a gente encerrar, conclusão e aplicação prática. Jeremias 29, 13 e 14. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu acho que uns 3, 4 anos atrás, a pastora Tânia falou 2 palavras que me marcaram. Entrega agressiva. Qual é o nível da minha entrega para Deus? Deus está falando assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Tem um jeito de buscar a Deus, tem uma forma. É eu colocar todo o meu coração, eu colocar toda a minha intensidade, eu colocar todo o meu ser. O coração aqui, ele simboliza o centro das razões e das emoções humanas. Não adianta eu buscar a Deus, como a gente já viu aqui, se não for algo diário, se for algo esporádico, algo mensal. Não é isso que Deus tem para nós, uma entrega agressiva, uma entrega diária de todo o coração. O desejo de Deus é que seus filhos o conheçam intimamente e desfrutem de um relacionamento sincero com Ele. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. A maneira como nós buscamos e nos entregamos a Deus revela a forma e o nível da nossa comunhão com Ele. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique de pé no seu lugar. Qual é o nível da vontade de Deus que você está disposto a conhecer? O que satisfaz o anseio do seu coração? Deus, eu quero conhecer qual é a tua boa vontade. E está tudo bem. Deus, eu quero ir além, eu quero conhecer a tua vontade que é agradável. Deus, eu quero conhecer a perfeita vontade que o Senhor tem para mim. Qual é o nível de entrega que nós estamos dispostos a viver com Deus? A falar, Deus, eu estou abrindo mão, não porque é um peso, porque eu tenho prazer e eu quero conhecer mais do Senhor. Pai, nós temos ouvido falar sobre os seus atributos, nós temos ouvido falar sobre a tua grandeza, sobre a tua majestade, sobre a tua santidade, mas eu quero ir além do conhecimento, eu quero me envolver com quem o Senhor é. É isso que Ele tem para nós. Quando a gente olha para o texto de Marta e Maria, em Lucas capítulo de número 10, eu vou abrir esse texto, Lucas capítulo de número 10, do 38 ao 42, se eu não me engano. Olha o que esse texto vai dizer. Marta, E aconteceu, vou ler o texto todo. E aconteceu que, indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, tempo de qualidade, tempo de comunhão, busca diária, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte que nós temos deixado passar dessa busca, desse relacionamento de viver aos pés do Senhor?
Já percebeu que às vezes a gente coloca até desculpas? Deus, o Senhor está vendo tanto que eu estou cansado. Pai, o Senhor está vendo tanto que minha vida está corrida. Pai, o Senhor está vendo o tanto que eu estou atarefado e por isso que eu não estou te buscando. E Jesus dizendo, poucas coisas são necessárias. Uma coisa só é necessária: desfrutar da presença dEle. Não adianta, irmãos, sabermos tudo sobre Deus se isso não se transformar num relacionamento com Ele. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é intimidade, relacionamento, comunhão, mesa. É tempo de qualidade, tempo de prazer com Ele. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de falar da Tua Palavra juntamente com os meus irmãos. Ah, Senhor, nós queremos ir além de apenas ouvir falar do Senhor. Nós queremos conhecê-lo. E conhecer, Pai, é viver em intimidade. Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque os tempos têm sido tão corridos. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão de tantas outras coisas e nos ajuda a focar naquilo que é mais importante, que é a Tua presença. Deus, não vale a pena viver só em prol do meu trabalho. Não vale a pena, Senhor, viver em prol até de coisas que são lícitas, Pai. Mas colocar tudo acima do Senhor, não, Deus, não. É tempo de desfrutar aos Teus pés. Porque o Senhor é o nosso bom pastor. Porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor é aquele que nos vê em secreto. Porque o Senhor é aquele que sabe o que nós precisamos. E o nosso desejo, Pai, é nos achegarmos a Ti. Porque nós temos a promessa. E a Tua palavra vai dizer também que o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor se achegará a nós. Ah, Deus, nós queremos desfrutar da Tua presença. Pai, nós não iniciamos essa jornada apenas de informação, não, Pai. Nós queremos conhecer quem o Senhor é. Nós queremos diariamente nos encontrar com a Tua palavra e com a Tua presença. Pai, que assim como Davi, o nosso maior prazer seja estar em Tua casa, seja habitar em Tua presença, seja contemplar o Senhor e meditar na Tua palavra. Ah, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos dá fome da Tua palavra. Sede pela Tua presença. Nós não queremos águas paradas, não. Nós queremos a fonte de águas vivas. E o Senhor é essa fonte.